Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essa parte. Vou explicar para que a gente possa ter uma maior compreensão, explicar dentro do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, como é que a gente pode trabalhar a mágoa para que a gente possa ter uma vida mais plena, ressignificar e dar sequência à nossa vida, né? Para que a gente possa ter paz de espírito e conseguir, de alguma forma, evoluir, virar essa página. Hoje eu estou sem a minha ajudante. Zion, fica quietinho, pelo amor de Deus. O pessoal está chegando ainda, né? Então, vamos lá. Vou explicar um pouquinho o que é que seria a mágoa dentro do nosso corpo, né? O que é que ela pode causar no nosso corpo. Eu vou começar com os sintomas, algumas questões que a mágoa pode desencadear na gente, para que a gente possa ter, primeiro, essa contextualização de o que é que a mágoa nos causa, para depois a gente entrar dentro do processo de entender o que é a mágoa, como é que a mágoa a gente pode tirar de dentro de nós, estradas, tá certo? Então, vamos lá. É aqui. A mágoa, né? A mágoa no nosso corpo, como é que ela no nosso corpo. Boa noite, gente. Como é que a mágoa, ela acaba dando esses sinais no nosso corpo físico, né? Assim como sentimos a mágoa, quando a gente começa a sentir a mágoa em si, nós geramos altos níveis de estresse no nosso corpo. Então, quando a gente gera um nível de estresse, a gente descompensa muita coisa, né? Há uma desorganização no nosso corpo físico. Então, de alguma forma, a gente acaba alterando, né, a biologia nossa, né, o sistema que já está acostumado a funcionar. Então, os níveis de estresse, né, no nosso cérebro, ele começa a bombardear. A gente já vem falando em outras séries, em outras oportunidades, sobre a inflamação, né, quando o nosso corpo está inflamado, o que acontece? A gente fica mais propícios a desenvolver essas doenças que a gente vai falando, que são as doenças da mente, né, os processos mentais. Então, a gente desenvolve também depressão, ansiedade, a gente vai desenvolver com mais facilidade todos esses processos, né? Quando a gente está com o estresse elevado, o nível de cortisol aumenta e a gente fica com o corpo super, né, bombardeado. Então, esse estresse ele vai bombardear, né, o nosso coração, o nosso cérebro, ele vai acabar desconjuntando todo o nosso sistema. E o corpo também ele vai acabar produzindo muito mais cortisol, né? Então, a adrenalina, a noradrenalina, ela vai ser desenvolvida tudo de forma descompensada. O nosso corpo tem todas essas substâncias, porém, quando a gente está em um nível descompensado, desorganizado, a gente acaba passando por essa descompensação. O que deveria ser 10, está 5, está 2, ou 20, ou 30, então não fica legal. A mesma coisa é com vitaminas, outras substâncias do nosso organismo também, né? Ao longo prazo, isso cria danos muito mais severos à nossa saúde, né? Os hormônios, eles vão ficar descompensados. Esses que podem até causar, inclusive, um ataque cardíaco, né? Isso é a ciência nos explicando o que é que acontece, né? Então, a mágoa, ela vai trazer, ela vai gerar altos níveis de estresse que vai acabar descompensando o funcionamento do nosso cérebro e vai acabar também trazendo outras substâncias de forma desordenada, que seria o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, etc. e tal. E isso, quando está descompensado, a gente já vê, né, que não ficamos muito bem, tá certo? Quando a gente está com depressão, com ansiedade, com a tristeza profunda já desencadeando para algum dos transtornos mentais, esses que
está desencadeando de lá para cá, né? Desde a pandemia para cá tem aumentado bastante. Então, a gente já percebe, através de estudos, que tudo isso é a descompensação realmente. E a gente começa a falar muito mais sobre o processo do cérebro estar inflamado. O nosso corpo inflamado. Hoje, eu não sei se você já percebe, a maioria das redes sociais, as pessoas estão trabalhando muito com relação a isso para explicar mais, de uma forma mais suave, compreensiva, sem tantos dados científicos específicos, tem uma forma tão, como é que eu posso dizer, científica de falar, mas uma forma mais comum, corriqueira, que a gente possa entender no nosso dia a dia. E a gente começa a perceber que inflamação não é só no sangue, não é só num órgão específico. Quando o nosso corpo está inflamado, o nosso cérebro inflama também. E o nosso cérebro, ele é o comando do nosso corpo, entende? É ele que vai mandar tudo que o resto do organismo, de cada célulazinha do nosso corpo precisa. Ele é que vai comandar, né? Ele é o TI, o TI do nosso corpo, né? Ele que vê todo esse sistema de informação para poder o resto do corpo funcionar. Quais são os sintomas que a mágoa desenvolve? Sintomas psíquicos, veja, irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo, isso dentro do quadro psíquico. Então, a mágoa, ela vai trazer para a gente esses, né, sintomas que são psíquicos, que a gente vai desenvolver psiquicamente. Então, a irritabilidade, às vezes a gente está muito irritado e a gente não sabe de onde vem essa irritabilidade, mas com certeza ela vem de alguma mágoa lá que está enraizando dentro da gente, algo que aconteceu, talvez há muito tempo ou recentemente, e a gente precisa analisar para saber aonde é que está essa mágoa, de onde ela veio e como é que a gente pode processar ela, levando em consideração que o nosso tema hoje é entender o que seria a mágoa e trabalhar na ressignificação dela, tá certo? Então, em termos sociais, né, os sintomas sociais que ela vai trazer. A raiva, ela vai trazer a queda no desempenho do nosso trabalho profissional. Aonde você desempenha um trabalho, você pode, né, estar passando por isso. Você vai diminuir o teu desempenho. Se você estiver numa faculdade, você vai diminuir o seu desempenho de estudo, você não vai conseguir trabalhar direito, desenvolver seus trabalhos acadêmicos, né? A tendência ao isolamento, quando a gente tem uma raiva, uma mágoa, né, guardada, o que acontece? A gente tem a tendência a se isolar, apatia, né, conflitos domésticos, a gente acaba se desentendendo em casa. E a mágoa, ela pode vir do filho, da mãe para o filho, do filho para a mãe, do marido, do namorado, de um amigo, de um parente, de um conhecido, de N situações, de amigos de trabalho, colegas de trabalho, profissionais, do chefe, compreende? Então, essas coisas vão acontecer. Então, quais são os sintomas da mágoa? Os sintomas psíquicos e sociais são esses, compreende? Então, o psíquico, a gente vai desenvolver irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo. Sociais, a gente vai ter queda de desempenho, tendência a se isolar e apatia, com conflitos domésticos, entre outros que podem também ser desencadear. Quais são as doenças causadas pela mágoa? Né? Quando a gente está magoado, a gente acaba desenvolvendo algumas doenças e a gente não percebe. Olha como, você já viu falar naquele ditado que diz assim, olha, o perdão ele liberta você e liberta quem você está aprisionando porque você está magoado. Então, quando você começa a trabalhar o perdão, você acaba libertando você dessas prisões, dessa inflamação, né, espiritual, física, mental, e você acaba libertando a outra pessoa também de estar nessa mesma tensão. Falando de energia, que hoje tudo é energia, sempre foi, mas hoje a gente vê, enxerga com mais facilidade isso. Então, falando de energia, a gente está trabalhando numa energia densa, numa energia pesada, que não ajuda no nosso funcionamento no dia a dia de forma boa, perfeita, agradável, que é a natural do nosso organismo. Então, acaba descompensando tudo, né? Então, quais são as doenças que ela causa? A mágoa, ela vai causar danos cardiovasculares,
enfermidades autoimunes. Às vezes a gente não percebe, aí tô com uma. Ai, de repente eu fico nervosa, acontece alguma coisa, começa a aparecer uma coceira. Ai, eu tô sentindo, sabe? São coisas que você diz assim, poxa, nunca tive isso. De repente desenvolvi do nada. É, doenças que hoje a gente vê que não existia há 10, 20 anos atrás. Doenças autoimunes, o próprio corpo, né, brigando com a gente para poder mostrar que a gente não está bem, entende? Então, ela vai trazer muitas outras coisas, sintomas, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo, ele começa a falar com a gente. Ele começa a dizer, olha, não está bem, tu não está se alimentando bem, olha, tu está precisando fazer tal coisa, e a gente não presta atenção. É por isso que eu trabalho muito com vocês dentro do autoconhecimento e da cura interior, para que a gente possa desenvolver essa percepção de conhecer seu próprio corpo, conhecer sua mente e você se conhecer a fundo, para que você possa, na realidade, ter essa dimensão de entender o que está acontecendo, para você não chegar no estágio de estar com uma doença dessa. Porque uma doença autoimune é uma doença que você não tem como é, curá-la. Praticamente não existe. Hoje a gente tem muitas doenças autoimunes e a gente não vê cura específica para ela, porque ela é algo que o nosso corpo está produzindo para se defender, para dizer, olha, não estou bem, eu preciso de ajuda, entende? Então, essa é uma das coisas que a mágoa vai desenvolvendo. Além disso, há um risco de a pessoa magoada cometer alguma coisa errada, uma transgressão no futuro, fazer algo errado, né? Movida pela raiva, pela mágoa. Porque a mágoa e a raiva, depois eu vou explicar, elas são diferentes. Mas a mágoa, ela pode desenvolver, ela vem junto, acompanhada com a raiva, né? Porque a gente fica tanto tempo magoado que acaba criando raiva e outros sentimentos ruins de vibrações também, que não vão nos ajudar, né? Então, desde a infância, nós somos ensinados a pedir desculpa e a perdoar. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse hábito de pedir desculpa, de perdoar, de se perdoar, entende? E a gente vai crescendo e vai tendo outras percepções. E as dores que a gente vai sentindo, o desconforto que a gente vai sentindo, vai fazendo com que a gente tenha mais dificuldade de superar as mágoas que a gente vai vivenciando ao longo da vida, né? O que que a mágoa causa no coração? Veja só. Segundo especialistas, né, o estresse libera hormônios que podem prejudicar bastante o coração. Quando nos sentimos tristes e estressados, o nosso corpo libera substâncias e hormônios, como eu falei, né? A adrenalina e o cortisol, causando o aumento da pressão arterial, taquicardia, aumento dos níveis de glicose e o colesterol. Ou seja, quando você começa a guardar mágoa, você começa a descompensar. Aí você não sabe por que está com a pressão alta ou com a pressão baixa. Aí você não sabe por que está engordando. Aí você não sabe por que descobriu um diabetes. De repente o açúcar aumentou. Aí você não sabe por que descobriu que o colesterol está alto ou está baixo. Entende? Então, há um desnível nisso. Existe um percentual específico para ser um dado normal, dentro do natural nosso, ok? Então, é possível ficar doente por causa do emocional. A gente já sabe, dentro do autoconhecimento, dos nossos grupos de terapia, dos outros grupos que a gente tem também, né, o Conexões Divinas, Sementes Despertas. E a gente já vem falando há muito tempo que o emocional, ele nos adoece, não é verdade? O emocional nos adoece e precisamos muito desenvolver uma forma de se conhecer, a ponto de não deixar que as emoções nos adoeçam, compreende? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que começar a ver como é que está o nosso corpo, como é que estão as nossas emoções e o que é que isso está refletindo no nosso emocional, no nosso corpo físico em si. Compreende? Então, o que é que acontece? Né? Quando a gente começa, né, a ver, a dar essa importância ao que está gerando a saúde emocional nossa, quando a gente se descuida
do nosso psicológico. A gente abre espaço para doenças como a depressão, o que tem crescido bastante, as doenças mentais, né? As doenças que tratam das nossas emoções, elas que são, as que estão envolvidas com as emoções. Então, quando a gente deixa de lado a nossa saúde psicológica, o nosso lado psicológico, a gente vai abrindo espaço para que essas doenças venham, como a depressão, a ansiedade, pulsões, compulsões, né? Compulsões é o quê? Geralmente a gente vai querer beber demais, querer fazer sexo demais, querer fazer algo demais, comer demais, não comer, comer de menos. Tudo que a gente faz em demasiado, ou mais ou menos, a gente vai acabar fazendo alguma compulsão, compreende? Então, a gente precisa ter essa visão de que precisamos cuidar do nosso lado psicológico, do nosso emocional, para que a nossa saúde também possa estar em equilíbrio. Então, vem entre eles enfermidades psíquicas, como a gente já falou, né? Que podem agredir os sintomas, agredir com sintomas físicos, elas vão vir agredindo o nosso físico, como a gastrite, enxaqueca e até mesmo o bruxismo, que são as pessoas que dormem e têm a mania de estar, né, como se estivesse mastigando. É porque ela está com tanto ressentimento, tanto sentimento, que ela fica, sabe, ela vai dormir já assim. Eu já reparei que quando eu estou um pouco ressentida, quando eu estou assim com as emoções abaladas, que eu faço minha autoanálise direta. Eu fico me analisando e eu sempre proponho para vocês, dentro da nossa terapia individual e da de grupo, que vocês comecem a aderir o passo a passo do diário, anotações diárias sobre você, sobre suas emoções, como você está agindo durante os dias que você está vivendo, né? Cada emoção, cada situação com o teu corpo, tu vai registrando lá para você se acompanhar. O diário é algo maravilhoso que contribui bastante para o autoconhecimento. Então, eu já percebi que quando eu estou muito irritada, com raiva ou magoada, eu fico com isso aqui, ó. Sabe aquele bigodinho chinês, né, que o pessoal fala? A minha marca de expressão aqui fica muito forte. Então, é terrível, né? Já pensou? O povo tudo fazendo preenchimento e eu... Parece aqueles bonequinhos que o pessoal faz assim, sabe? Sabe aqueles bonequinhos, uma mulengo, sei lá o quê, que mexe só a boquinha e fica aquele negócio aqui pronto. Então, assim, isso trava, por isso que é o bruxismo. Você vai dormir, você fica com a mandíbula, né? Fazendo aquele. E às vezes fica com dores aqui, dá enxaqueca, dá de tudo. Então, vamos prestar atenção nas emoções, porque ela vai trazer algum reflexo no nosso corpo físico. Onde as emoções elas ficam registradas no corpo. Como é que essas emoções vão ficar registradas no corpo, né? Então, a forma de se expressar é que são diferentes para cada cultura. A gente vai ver a diferença em alguma cultura. Aqui no Recife, a gente vai se expressar de um jeito. Lá em Teresina de outro, em São Paulo de outro, né? Em Sergipe a gente vai se expressar de outro. Então, cada um vai ter uma forma de se expressar de acordo com a cultura, né? De forma diferente. Ao contrário do que pensamos, nossas reações, elas não estão relacionadas às situações ou a outras pessoas, né? As nossas reações, elas não estão relacionadas a isso, mas sim a forma de lidarmos com as nossas emoções. Então, como a gente vai reagir, ela está relacionada com como lidamos com as nossas emoções. Então, se eu estou feliz e alguém me der um fora, bater em mim, pisar no meu pé, eu estou feliz hoje, eu vou dizer assim, ai, deixa pra lá, besteira. Agora, se eu estiver irritada de TPM, eu vou procurar uma faca e vou esperar a pessoa passar, porque ela não faz isso comigo, não. Entende? Então, assim, as minhas emoções, elas vão... A minha reação, ela vai fluir de acordo com a minha emoção. Então, se eu estou bem, se eu estou equilibrada, se eu estou, sabe, em dia com a terapia, o povo vai falar comigo, eu vou dizer, opa, não tem, sabe? Não tem um chazinho, não tem nada que deixe você mais calmo do que você estar com a terapia em dia e você dizer assim, olha, isso não me ofende mais, fala com a minha mão. Alguém já viu essa história, né? Fala com a minha mão. Então, assim, a gente começa a ter mais controle das nossas emoções, entende? Então, elas ficam registradas no nosso corpo de acordo com as nossas emoções. E o cérebro é, sem dúvida, o órgão mais complexo do nosso corpo. E é ali
Se a gente não está com a emoção bem equilibrada, a gente está descompensado, está de TPM. Você repara, vocês que são mulheres aí que estão assistindo agora, se a gente tem um ADR no relacionamento, durante o processo de TPM, como é que termina essa história? Bem complicada, né? Mas se a gente tem um ADR no momento que a gente está de boa, a gente consegue levar de letra. Às vezes um desligar, uma besteirinha, um emoji no WhatsApp já fica tudo diferente. Se a gente não está com as nossas emoções equilibradas, entende? E isso acontece com os homens também, só que o homem não tem a possibilidade de estar de TPM, de ter esse ciclo, né, como nós temos, mas ele também tem a oscilação. Se você começa a entender como é que tá as suas emoções, já viu o ditado que diz assim, olha, se for para tomar uma decisão, respira, para, pensa, não toma na mesma hora. Não faz no calor da hora para depois você não perder tempo. Para depois você não se perder no caminho, né? Então, deixa para tomar uma decisão de cabeça fria, porque você vai pensar, vai racionalizar e não vai se perder nas emoções, né? Aí, aqui, outro ponto também que eu gostaria de deixar, claro, para a gente trabalhar, é o que a falta de perdão causa no corpo, né? A falta de perdão, ela pode prejudicar a saúde, como a gente falou, cardiovascular, e também ela pode o quê? Deixar a gente, né, bem descompensado, como eu já falei. A gente, dentro dessas minhas pesquisas, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que teve em São Paulo, né, um congresso de cardiologia que fez essa pesquisa com 130 pessoas e analisou que as pessoas que estavam infartando durante esse período que eles estavam realizando essa pesquisa apresentavam maior dificuldade em perdoar. Ou seja, ela vai prejudicar o coração, porque vai causar mais doenças cardiovasculares, porque você talvez esteja precisando trabalhar o perdão, trabalhando esquecer alguma coisa lá do passado, compreende? Então, tem que prestar atenção nessas coisas, entendeu? A gente às vezes não percebe, mas acontece. A mágoa, né? Quando a mágoa é grande, quando a mágoa é grande, quando a mágoa é grande. Quando a mágoa é grande, a gente costuma trazer para a gente, né? E para o nosso dia a dia, muitas perdas, né? A gente acaba perdendo o sono, ressentimentos, né? Os sentimentos da gente ficam bem distorcidos e a gente se sente injustiçado. A irritabilidade, a raiva e outros sentimentos nocivos, eles acabam comprometendo a gente e a qualidade de vida que a gente tem, podendo gerar doenças crônicas e até fatais, como a gente vem falando, né? A gente já está ficando com raiva aqui da raiva, da mágoa, né? Então, veja só, eu comecei falando sobre esses danos que a mágoa traz, para que a gente pudesse ver, olha como a mágoa, ela cria situações desagradáveis no nosso corpo físico, mental e espiritual, né? Ela costuma, fatais, as doenças fatais também, e costuma surgir também distúrbios emocionais, como a gente já falou, a depressão, outros graus aí de coisas que a gente vai percebendo, né? Então, não é pouca coisa não, gente. Eu comecei falando sobre isso para que a gente pudesse entender, olha só o que a mágoa vem causando. Olha só quantos danos a mágoa vem trazendo para a nossa vida no dia a dia. E foi um tema que vocês viram muito lá nos mini vídeos, né, nos shots que a gente tem colocado nos grupos e também nas enquetes que a gente tem colocado para responderem. Então, esse foi um tema que vocês pediram bastante, como ressignificar, como compreender a mágoa e ressignificar. Eu acho que para ressignificar a mágoa, quando a gente entende o poder que ela tem, destrutivo, né, de destruir não só a nossa vida, a nossa saúde física, mental, mas de destruir relacionamentos, pessoas, situações que a gente vive, coisas que a gente poderia viver de forma diferente, e ela acaba destruindo, né, causando esses danos todos. A gente já começa a repensar se a gente quer ficar com essa mágoa guardada dentro da gente. Eu não sei vocês, pelo menos eu venho trabalhando isso há mais de 5 anos, né?
Eu acho que 10, 12 anos, desde 2011 que eu venho nesse despertar, né? E olhe, eu acho que parece que eu não tirei quase nada. De tanta coisa, parece que não tem nada, por incrível que pareça. É cruel, né? A gente até que tenta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de você. Estresse, raiva, foi isso que eu estava pensando hoje, pois nem ler eu estou conseguindo. Eita, Jéssica, só a graça, Jéssica. Tem que trabalhar isso, né? Mas Deus é maravilhoso. Nosso corpo ele foi feito com um sistema aberto para nos ajudar e a gente precisa acessar as nossas infinitas possibilidades, né? O nosso corpo ele foi feito para funcionar da melhor forma possível. Ele tem um nível enorme de potência. Isso foi nos dado. Só que a gente não acessa a nossa capacidade. Inclusive, a ciência já estuda que a gente não usa nem, meu Deus do céu, 15, 20% do nosso cérebro, da capacidade mental, da capacidade, da estrutura que a gente é capaz né, de exercer, de funcionar, de pôr em prática. Você vê, olha, 10, 20 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não tinha os recursos que a gente usa hoje. Hoje a gente está falando aqui, ó, fazendo terapia à distância, estudando à distância, falando com vocês à distância, essa coisa maravilhosa, tudo à distância. Veja que coisa bacana, não é verdade? Então, não tem coisa melhor do que isso. É a capacidade. Alguém acreditou que fazer um aparelhozinho de celular ia funcionar, que levar a voz da gente para dentro do aparelho ia chegar em outros lugares do mundo. Alguém precisou acreditar. Mas eu tenho certeza que se a pessoa disse para alguém assim, eu descobri o celular, vou fazer um celular, não era esse nome, né? Alguém deve ter dito assim, tu tá viajando, que loucura, tá louco. Então, quem tem essas grandes ideias, né, acaba fugindo da realidade. E as pessoas não acreditam, né? Às vezes vão ter pessoas que vão se diminuir por causa disso. Achar que você não é capaz, que você não pode, que você não tem capacidade de fazer. Mas se você não botar a cara para fazer, se você não tomar uma atitude, você não chega em lugar nenhum, né? Então, vamos pensar e repensar. Olha como a gente tem capacidade de ser e exercer. E a ciência nos explica que nós podemos recondicionar o nosso cérebro. Então, se seu cérebro está lá acostumado a estar cheio de mágoa, a estar trabalhando na vibração negativa, de só ter ressentimentos, sentimentos ruins, viver no passado, você pode ressignificar tudo isso e começar a trabalhar dentro da terapia, procurar um profissional bacana para você trabalhar, assim, para mim, ótimo. Mas se for para outro profissional também, o sol nasceu para todos e tem muita gente precisando de ajuda, também está ótimo. Eu quero ver você bem. Se não for comigo, vá se tratar com alguém, tá certo? Então, a mágoa, conceituando a mágoa, vamos entrar no conceito da mágoa específica. A mágoa é a reação provocada assim que outra pessoa nos ofende, decepciona ou pratica qualquer ação indelicada para a gente. A gente às vezes vê algumas frases sobre mágoas, né? A gente observa que as pessoas enxergam como uma ferida aberta quando a gente vai falar sobre mágoa. A mágoa é uma ferida aberta ao vento, sem cura. Parece que você está lá com o braço descascado, bate o vento, bate água, bate frio e sempre vai estar ardendo. Tudo depende da sua vontade de seguir em frente, se você quer mudar essa realidade ou não. Toda ferida, se você começar a tratar, der um jeitinho, ela vai ser curada, né? Quando alguém fala, você me magoou, significa que é uma mistura de sentimentos em evolução, né? Então a gente precisa ver, alguém me magoou, o que está acontecendo? A origem para a raiva vem de uma mágoa, o rancor, né? Olha, quando a mágoa vem, ela já vai dando origem à raiva, ela já vai dando origem ao rancor. Aí ela vai virando uma tristeza crescente, ela vai se alimentando, vai crescendo e vira uma grande decepção. Em outros sentidos, você pode até indicar que também a pessoa, ela inveja algo que a outra possui, né? Às vezes a gente sente isso, como se fosse, é como se alguém estivesse me invejando. Você começa a sentir sabe, aquela sensação de, vai tendo um nojinho, tem um ranço, como é que o pessoal usa muito, né, na linguagem popular, estou com ranço.
A mágoa vai criando um ranço em você, sabe? Numa linguagem mais popular. Você vai sentindo o ranço da pessoa. Isso vai gerando, vai crescendo de um jeito que você não consegue mais suportar. E às vezes você vai usar muito o termo, fulano está com inveja de mim, ou vice-versa. Porque vai parecer mais comum, né? Esse termo. O que a mágoa alimenta? Que a gente vai percebendo com o tempo. Ela vai alimentar vários tipos de sentimentos ruins, como eu falei, né? Existem vários fatores para a gente analisar quando a gente fala de mágoa, quando a gente está sentindo mágoa por alguém. Tudo se origina de situações negativas e dolorosas, a depender da sensibilidade do indivíduo. Qual é a sensibilidade que você tem? Como é que você está sensível à traição, à raiva, a decepções? Como é que está a tua sensibilidade? Como eu falei, olha, se você é uma pessoa feliz, super bem resolvida, e acontece de ser traído, você vai dizer assim, que pena, me perdeu. Perdeu a oportunidade de estar comigo. Perdeu a oportunidade de ter uma pessoa bacana do lado, de estar ali, ó, lado a lado. Ah, alguém passou a perna no trabalho, ou você foi demitido. Você está bem resolvido. Se você está bem, você vai dizer assim, arruma outro emprego no instante, peraí, dá licença. Eu sei que não vai ser fácil os tempos que a gente está, mas se eu sou um bom profissional, estou bem resolvida comigo, eu não vou perder meu tempo com isso, não. Quem me perdeu foi ele. Você compreende? Então, assim, como é que está a tua sensibilidade, né? Como está a tua sensibilidade, você vai ter percepção. É aquela coisa que a gente falou na semana passada. É a tua mentalidade. A tua mentalidade está boa, a tua mentalidade está bacana, está com abertura para você crescer, você vai tirar de letra. Agora, se você está com a mentalidade fechada, você só vai ver oportunidades negativas, portas fechadas. Então, a traição, né, ela vai desencadear, ela vai alimentar mais. Se você já é uma pessoa que só vive pensando que está sendo traído, então ela vai desencadear essa sensação, né? Ter a pessoa de confiança, né? Se a nossa pessoa de confiança ela está lá, abalada, ela já aconteceu alguns golpes, né? Duro demais para ser aguentado quando vocês estavam lá juntos, né? Quando não é esperado, aí você já fica com aquela sensação de traição. Com isso, nos sentimos vulneráveis, né? Você vai se sentir vulnerável, eu vou me sentir vulnerável. Se a gente já vem passando por golpes duros dentro de um processo com alguém e a nossa confiança já está abalada, então a traição vai ser só um passo. Vai ser só um passo para a gente pensar que foi traído, ou vai ser só um passo para a gente trair, entende? Sem qualquer apoio físico e emocional para nos estabelecer. A vulnerabilidade vai deixar a gente vulnerável a atrair ou a ser traído, entende? Então, a gente tem que começar a ver, olha, a mágoa, ela vai trazer possibilidades de traição, de um lado ou de outro, de quem está magoado, do outro que está sentindo, também pode acontecer. A raiva é outra situação que a mágoa vai desencadear, como eu já falei, né? Isso acaba por dar origem a uma raiva. A mágoa vem e traz a raiva junto. Nada é pior do que alguém que te machucou de forma tão profunda e você acaba sentindo raiva dessa pessoa. Ai, fulano, olha, passou do limite, agora já não dá mais não. Estou com muita raiva, tá difícil. E a gente tem que estar se policiando a todo momento, né? Nós que estamos num processo de autoanálise, de trabalhar o nosso conhecimento, precisamos trabalhar esse alerta, esse vigiar. Lembra daquela frase muito importante, né, para os que são cristãos, vigiar e orar. Vigia e ora o teu comportamento, vigia e ora como é que você está agindo, como é que você está se comportando, como é que está a vida, como estão as pessoas se comportando contigo, para ver se vale a pena. A decepção também é outra coisa que vai vindo, né? A gente vai ficando com raiva, a gente se decepciona. Alguém quebrou, é como cristal, te machucou profundamente, certamente já fez isso em algum outro momento, né, da vida, aí cria uma desconfiança, né? Aí você já não vai mais, aí a decepção já fica, sabe, notável, e é difícil esquecer uma decepção, compreende? Então, olha só o que a mágoa vem trazendo: traição, raiva, decepção.
É muito sentimento ruim para a gente poder estar guardando dentro da gente mesmo, sem necessidade. Será que vale a pena? Será que não é melhor ressignificar, olhar para o outro lado? Entende? Quando alguém nos magoa, é difícil aceitar com facilidade, perceber que não temos o controle sobre a vida. A gente não tem o controle sobre a outra pessoa. As expectativas que a gente colocou nela, como a gente viu no grupo ontem, né? Às vezes é um pai que nos decepciona, às vezes é a mãe, é um filho, é um amigo, é um profissional que trabalha conosco, entende? É alguém vai nos magoar. A gente está aqui na vida para isso. Vai ter sempre alguma coisa para nos tirar do caminho. Mas como é que você está? Você está focada onde você quer chegar ou você está perdendo tempo com as distrações? Compreende? Então, são essas coisas, gente, que a gente tem que levar para a vida. Infelizmente, não há uma receita pronta para a gente se livrar da sensação, né? Não há uma receita. Imagina, eu pedir para simplesmente perdoar alguém. Ai, perdoa lá, eu não sei nem como foi, né? Você que sabe. Como é que foi, como é que tá, se tá doendo. Mas, assim, vale a pena você estar alimentando isso há muito tempo? Às vezes você não sabe nem o que é, e tanto tempo que faz. Como eu falo para vocês, analisando a caixinha preta nossa, que é um dos nossos encontros que a gente vai fazer também agora em 2024, que é analisando a caixinha preta, que é um super intensivo que nós vamos fazer 21 dias seguidos, né? Para que a gente possa começar a trabalhar sobre isso. Então, a gente vai analisar a nossa caixinha preta, vai se policiar, vai começar a ver o que, é que vale a pena. Vale a pena eu estar com essa mágoa? Às vezes está lá no inconsciente, está tão profundo que você nem percebe que você escondeu até de você. Entende? Aí tem o consciente e tem o subconsciente. Então a gente precisa analisar a nossa caixinha preta para saber como é que tá as coisas. Entende? E como é que você vai saber isso? Como é que você vai chegar ao ponto de descobrir, será que minha doença autoimune é mágoa? Ah, será que essas coisas que eu estou sentindo, depressão, foi por causa de uma mágoa? Será que, né? A ansiedade que eu sinto foi por causa de uma mágoa? Muitas vezes a gente vem falando também já, outros profissionais também, sobre a criança interior ferida, né? E eu tenho pegado nessa tecla quando eu falo assim, gente, muita coisa está lá na nossa infância. Nós nascemos sem falar, sem andar, sem comer, e tudo foi ensinado. A mesma criança, se você colocar ela numa casa de um rico, ela vai se comportar de um jeito. Na casa de um pobre, ela vai se comportar de outro, usando uma linguagem mais simples. Mas uma criança que nasce lá na África, que ela vai para um lugar totalmente diferente, está afastada de toda a cultura dela, ela vai agir diferente. Entende? Então, a criança ela vai ser condicionada àquele meio. Ela vai aprender a escrever, a ler. Mas uma criança que está lá, um índio, bem primitivo, comendo na selva de mão, né? Mexendo com tudo, se embolando com os bichos, sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem nada, sem fazer nenhuma higiene do jeito que a gente faz. Então, a gente se condiciona, gente. Nós nascemos criança, bem bebezinho, bonitinho, todo zerado, e fomos enchidos que nem linguiça. Aí quem nos criou, o meio onde a gente viveu, foi colocando tudo que achavam que era pertinente dentro da gente. E é por isso que eu digo, como eu falei no grupo ontem, né, em particular para nossa amiga, né, eu falando para ela, eu disse assim, olha, é muito da expectativa. A gente fica numa expectativa de querer provar para as pessoas que a gente é bom, mas a gente não precisa fazer isso. Entende? Ela ficou muito acanhada de desistir de fazer um passeio porque ela não queria desagradar outras pessoas. Então, ela estava mais preocupada na imagem que ela queria passar do que ser ela mesma na realidade. Então, quando eu falo de criança ferida, é quando a gente é o que somos mesmo, eu sou isso e ponto. Entendeu? Eu sou essa criança descalça que não sabe comer direito, que quer brincar, que quer chorar quando está irritado, e não um adulto que está lá todo, sabe? Sabe aquela pessoa que não pode soltar um pum? Ai, segura, segura, segura. Já tem outros que não estão nem aí, né? Vai, pé. Pra gente descontrair um pouquinho, que a gente tá muito sério hoje. Então, assim, existem pessoas que vão ficar ali, ó, sabe?
não vão se sentir à vontade, e tem outros que não estão nem aí, olha, dane-se, entende? Eu coloquei até um vídeo, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, que eu vi na internet, um banheiro, era uma pegadinha, o cara com carrinho, que era um banheiro, e uma senhorinha vai na cortininha e fica lá sentada, aí não tem papel, ela está fingindo que está fazendo o número 2. Eu botei esse vídeo lá para vocês. E todo mundo olhando, ela nem aí, lá na praia, na areia, todo mundo sentado, esticado na areia, ela lá, ó, sentadinha. Aí o cara traz o papel para ela termina e ele vai enterrar na areia, o povo tudo olhando. Então, assim, veja só, ela está vivendo a vida dela, o cara está fazendo o dinheiro dele vendendo o banheiro no meio da praia, no sol quente, enterrando os negocinhos na areia lá que o povo está se bronzeando. Então, assim, é uma pegadinha, gente. Mas veja só, a gente tem que viver a nossa vida. É claro que eu falo para vocês o seguinte, olha, que não faça mal para ninguém, que não prejudique outras pessoas, você pode fazer tudo, que não te prejudique, que não tire tua vida, não tire a vida de ninguém. Tudo é possível para você. Desde que você tenha a ética de dizer assim, olha, eu estou fazendo mal, eu estou fazendo feliz as pessoas que eu amo, eu estou contribuindo para um planeta, eu estou contribuindo para as pessoas que estão do meu lado, eu estou fazendo alguma coisa que vai impactar. Então, eu acho que tudo é possível. Eu acho não, tudo é possível, até as coisas ruins. Mas eu uso esse critério para fazer as coisas boas. Entende? Quando a gente está em algumas relações, né, que a convivência fica muito difícil, a convivência nas suas relações geram muita mágoa ou sentimento de culpa, porque também a gente tem culpa, né, aquele sentimento de culpa. Eu estou me sentindo culpada de não ter feito isso, né? Ah, eu fiquei com mágoa do meu pai e me senti culpada porque eu não fiz o que eu queria. E eu acabei fazendo o que ele queria e mesmo assim me sinto culpada por isso, entende? Então, algumas atitudes e comportamentos estão sendo feitos de forma inadequada. Quando a gente vê que a gente está tendo muita mágoa e esse sentimento de culpa, a gente tem que se observar, se analisar, analisar o grupo onde a gente está, para a gente perceber na realidade o seguinte, e aí? Como é que está? O que está acontecendo aqui? Eu estou convivendo com pessoas que estão me deixando magoada, ressentida, culpada. Que grupo é esse? Que pessoas são essas? Que amigos são esses? Que ambiente de trabalho é esse? Que família é essa? Que forma de viver é essa que eu estou vivendo? Entende? Então, a gente precisa ter essa análise para a gente começar a entender, olha, será que eu preciso estar nesse grupo de amigos? Será que eu preciso estar no meio da minha família? Será que eu preciso estar nesse trabalho? Será que isso está fazendo bem para mim? Eu estou me sentindo magoada direto? Tem alguma coisa inadequada. Todo relacionamento ele tem que ter sucesso, seja de trabalho, seja de família, seja do que for. Quando não está tendo sucesso, alguma coisa está errada. Essa é uma realidade das relações profissional, familiar, entendeu? Principalmente os relacionamentos amorosos. Se tem alguma coisa batendo ali que está causando culpa, né? Mágoa ou sentimento de culpa, tem que ver. É necessário refletir sobre isso para poder se livrar das mágoas e do sentimento de culpa, né? Nenhuma relação amorosa sobrevive por muito tempo diante de sucessivas ocorrências de mágoa. Como é que a gente vai ficar numa amizade que a pessoa vive magoando a gente? Como é que a gente vai viver com a nossa família se a pessoa vive magoando a gente? Entende? É claro, às vezes a gente precisa de férias mesmo, né, Maciel? Uma férias, férias, eu estou precisando de lazer, estou precisando de ir na praia, estou precisando de sol, estou precisando, não, eu vou tirar esse tempo para mim, entende? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, o comprometimento, né? Como a gente está fazendo esse comprometimento com a gente? Se a gente está só se comprometendo com a culpa, com o ressentimento. Aí a gente vai ver relacionamento para falar sobre a culpa dentro do relacionamento, né? Quando o passado é que traz a mágoa está lá no passado e continua vindo para o presente, com esse sentimento de culpa. Tecnicamente, uma pessoa fica magoada quando se sente agredida, diminuída, rebaixada ou desrespeitada. Entende? Tecnicamente, quando a gente vai falar de mágoa em si, a gente se sente magoada quando alguém nos agride, seja verbalmente, seja de uma forma, né? A gente se sente. Tem gente que é muito magoada, é magoadinha. Eu já fui muito magoada. Não magoada pelas pessoas em si, mas
fiquei nesse personagem de estar muito magoada com tudo, né? Então, a gente se sente rebaixado, a gente se sente dessa forma, né? Mas o sentimento de culpa, ele vem da reflexão que se constrói acerca de algum comportamento. A gente vai ver se a gente se sente culpado de acordo com o sentimento de culpa de algum comportamento, né? Como é que tá? O que que aconteceu? Qual foi o comportamento? Aí a reflexão vem para construir isso. Qual o comportamento? E o que foi inadequado que causou isso? Venha cá, Zion. Ai, gente, desculpa aí, foi o gatinho aqui que fugiu. Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, né? Eu vou encerrar aqui com o pessoal que está aqui no Instagram e vou começar outra para a gente fazer de novo, porque senão ela vai cair e não vai ficar gravada, né? Tá certo? E a gente continua aqui pelo MET. Entre a mágoa e a culpa, a gente tem que optar por alguma coisa, uma que vá deixar a gente mais saudável. E o que que vai ser? Vou só encerrar aqui, né? A gente tem que escolher qual é. Depois eu vejo como é que eu vou fazer. Pronto, vamos embora lá. Qual é o lado que a gente vai escolher? A mágoa ou a culpa? Né? Optar para ser assertivo nessa história toda. Né? Pare e pense. Vamos refletir. Vamos parar por um instante para analisar, como eu tenho falado. Vamos analisar o nosso comportamento, vamos analisar toda a situação. Vamos ver nossas relações profissionais, a família, vamos ver o relacionamento. Vamos ver como é que está tudo. Vamos ver como é que está, para a gente poder é, resolver toda essa história. Então, a gente vai fazendo essa análise toda do processo, para ver o presente, o passado e o futuro. Refletir sobre isso para a gente poder ter, né, um médio, um longo prazo da nossa história, para a gente começar a criar situações que possam nos favorecer. Se ao finalizar essa revista, né, da nossa vida, se a gente fizer toda essa autoanálise, né, seu exame de consciência for positivo, você está de parabéns. No entanto, se você, após fazer essa reflexão, né, vier um desconforto associado daquela sensação de que, existe alguma coisa no passado, sabe? Não tão bem resolvida. Precisamos conversar. Aí a gente precisa ir para autoanálise, a gente precisa procurar um especialista para nos ajudar, a gente precisa ir para a terapia, né? Nesse caso, você vai precisar trabalhar essas mágoas, né? Se você não está tão feliz consigo mesmo, com a sua relação, para lidar com tudo isso. Você pode desenvolver até um repertório comportamental. E nas suas relações, um comportamento mais assertivo. Você começar a analisar, olha, toda vez que eu faço isso, eu me magoo. Toda vez que eu vou para ali, fulano, toda vez que em assada acontece alguma coisa, toda vez que isso, não sei o quê, sabe? Então você começa a pensar assim, como é que eu vou acertar? Se toda vez eu vou para ali eu passo mal, toda vez eu dá errado. Então a gente começa a analisar isso, compreende? Você poderá se tornar uma pessoa assertiva se você descobrir novas formas de evitar o que está acontecendo. Quando você começa a fazer autoanálise, o que anda me magoando? Toda vez que eu estou com a minha família, eu me magoo. Toda vez que é Natal, que eu vou almoçar na família, não dá certo. Então, você começa a ver, eu preciso ir lá toda vez? E aí, como é que eu faço para acertar? Vou mandar um presentinho,
eu vou antes do Natal, eu passo um diazinho lá com meu pai e minha mãe, eu fico ali com a família um pouquinho, mas no dia mesmo eu não vou. Então, assim, você tem que começar a ser mais assertivo, a fazer, a tomar atitudes, autoanálise, que você comece a ver. Olha, isso aqui não dá para mim mais, não. Esse lugar, essas pessoas, essa situação não dá mais, não me cabe, entende? Então, a gente começa a ver o que está dando certo e o que não dá. Você experimenta cada vez mais a felicidade quando você começa a ter ações assertivas nas suas relações. Ser assertivo significa comportar-se de forma a fazer valer o seu bem-estar e a promover o bem-estar das outras pessoas. As outras pessoas que estão lá, teus parentes, também vão se sentir bem. Né? Você vai, toda vez que eu vou para lá, eu brigo. Então, para quê? Eu não vou ficar bem, nem minha mãe vai ficar bem, nem o pessoal da minha família vai ficar bem. Então, vamos evitar, entende? Viver de forma harmônica, sem ferir ninguém, nem o direito de ninguém, nem outras pessoas. A gente tem que entender isso, né? Que viver com mágoa e sentir culpa, existe a possibilidade da gente agir com assertividade. Ser assertivo é você escolher o que é que te magoa e o que não te magoa. Você tem que escolher entre eles, né? Como curar uma mágoa? Como lidar com as mágoas? A gente tem que procurar o quê? Procura entender a razão, fazer a autoanálise. Qual foi a razão que eu fiquei magoada para lidar com as mágoas? O primeiro passo a gente tem que entender que quanto maior o tempo que ela permanece na tua vida, mais profunda se transformará. A ferida tornando a cicatrização ainda muito mais difícil. Exercite a compreensão. Vamos começar a se compreender, a compreender todo o contexto da história. O que aconteceu? Foi uma discussão, foi uma briga de trânsito, foi uma briga de família, foi no relacionamento amoroso, foi com o filho. Busque trabalhar o perdão, a mágoa, o rancor, né? A gente tem que começar a refletir sobre isso. É doloroso, mas a gente precisa entender, olha, o que é melhor para mim? O que vale a pena pela minha saúde mental? O que vale mais pela minha, né, pela minha paz? Né? A gente tem que trabalhar isso para que a gente possa ter uma vida mais segura, para que a gente viva mais. Eu falei até de um livro que eu acho muito bacana, que eu deixei lá para vocês, eu estou sempre deixando o livro, que é o livro da Lois Hay, né? Ela fala de como curar a si mesma, né? Aquele livro, ele tem muitos exercícios no final. Eu postei para vocês aquele livro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre ela, né? Como libertar as mágoas do passado, né? O que a gente pode fazer para libertar essa mágoa do passado? Verificar qual é o seu nível de desconforto com essa dor. Deixar as mágoas do passado para trás. Pensar assim, olha, eu preciso deixar ela para trás. Como é que eu posso fazer isso? Né? Se você não está conseguindo só, mais uma vez eu digo, a terapia, buscar um profissional que vá te ajudar nesse processo. Deixa as mágoas para trás, permitindo que a dor saia de dentro de você e responsabilize-se por suas mágoas. Entenda que você é responsável. Mas não se cobre tanto, sabe? Às vezes a gente se cobra demais, aí eu quero muito resolver isso, e você acaba empacando sua vida, porque você se cobra demais. Você também tem que aprender a aceitar, entende? É igual a correnteza do rio. O rio, ele está com a correnteza bem forte, e você tenta nadar contra ela. Você tem que aprender a lidar com a correnteza. Ou você aprende a lidar com ela para passar, driblá-la, ou você simplesmente boia e deixa ela te levar para algum lugar mais seguro, entende? Talvez você morra mais rápido se você ficar se debatendo, tentando ir contra ela. Mas se você começar a boiar e dizer assim, ó, deixa eu ver para onde ela vai me levar. Tem coisa que não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que aceitar, entende? Talvez seja a aceitação que você precise, tá certo? Então, aqui, ó, como liberar a mágoa? Reconheça e valide suas emoções. Como eu falei, o diário, lembra? Você vai, ai, foi isso. Foi aquilo. Você começa. Eita, Zion. Esse aqui é o Zion, gente.
Pegar ele. Lá para lavar. Você quer aparecer na televisão? Então, a gente tem que reconhecer e validar aquilo que a gente está sentindo. Eu estou sentindo mágoa por quê? Isso existe. Ou eu estou criando na minha mente, porque a mente mente, né? Vocês já sabem que eu já falei para vocês sobre a mente mente, e vocês têm que compreender isso. Às vezes é algo irreal que a gente está criando porque a gente foi, ó, fazendo uma bola de neve. Então, tem que ver, valida as tuas emoções, vê se é verdade, reconhece ela, entenda o que você está sentindo. É importante reconhecer e aceitar suas mágoas e ressentimentos. Ah, eu estou ressentida por isso mesmo. Fala com você sozinha na frente do espelho, escreve lá no diário, né? Nas suas anotações, como você quiser chamar. Não negue ou reprima as suas emoções, pois elas têm um impacto real na sua vida. Permita-se sentir e expressar suas emoções de maneira saudável. Você tem que expressar. Lembra que a gente estava falando outro dia sobre fazer um bonequinho de pano, um boneco para a gente tocar, aqueles bonecos para a gente fazer boxe, não sei o quê, quando a gente tiver com muita raiva, alguma coisa, só não podia fazer caracterizando alguém específico, por exemplo, isso aqui é fulano que eu estou com raiva, eu vou dar nele. Não, isso aí é bruxaria, tá certo? Mas faz um bonequinho assim, olha, um bonequinho de liberação, transmutação. Vou fazer um bonequinho de transmutação, de raiva, de sentimentos ruins. Aí você põe o nome dele, né? Aí põe assim, ó, boneco da transmutação. Eu bato nele e tudo se transforma. Tem que criar, gente, tem que usar a mente a nosso favor. Então, você faz lá o bonequinho da transmutação e faz o bonequinho, dá um soco lá no bonequinho e fica tudo diferente. Então, depende muito da tua mentalidade, de como você vai trabalhar isso, tá certo? Então, expresse, não deixe as suas emoções reprimidas. Permita sentir e expressar ela de maneira saudável. Faça isso, pega um travesseiro lá, velho, umas almofadas, saco plástico que é reciclável, saco de lixo, sacolas, junta um monte, põe uma dentro da outra, elas ficam fofinhas. Você vai, veste uma camiseta, uma roupa e tome um cacete, querida, pega. É ótimo, né? Toda vez em que você se deixar externizar, né, os sentimentos e as emoções em relação aos determinados comportamentos, há uma sensação de incompletude. Quando a gente não coloca para fora, a gente se sente vazio, a gente não se sente completo. Então, toda vez que você reprimir, você vai se sentir inadequado, vazio, entende? Você vai se sentir vazio, você vai sentir, sabe, é como se você não fizesse algo por você. É como se você fosse inexistente. Isso ocorre especialmente com as mágoas. Desse modo, essa lacuna pode ser nomeada como sentimento de culpa, né? Quando a gente fica se sentindo assim tão vazio, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, aí acaba se sentindo culpado. De forma geral, quando isso ocorre, procura-se, né, compensar esse lapso com uma maneira pouco prudente, né, inadequada. Tipo, a gente acaba ficando agressivo, a gente acaba se afastando das pessoas, né? A gente acaba mudando o contexto das coisas. Isso não ocorre somente no comportamento, né? Que machuca outras pessoas. O mesmo ele pode acontecer com aquelas práticas que a gente faz muito, né? Que não sabe externizar a gratidão. Às vezes a gente não consegue nem externizar a gratidão porque a gente está tão magoado com as coisas que a gente não consegue ver a possibilidade de agradecer. Entende? Então tem que trabalhar isso, tem que fazer autoanálise, tem que começar a trabalhar. Vem cá, Zion. A gente tem que trabalhar essa parte. Quanto mais tempo você deixar de enfrentar os problemas e expressar adequadamente os seus sentimentos, as suas emoções, mais obstáculos você vai ter que encarar, né? Assim como passar do tempo, quando começar a passar o tempo, você vai perdendo o tempo e vai se distanciando daquilo que você poderia fazer, da ação que você poderia ter, daquilo que você poderia realmente mudar as coisas, né? Aí eu vou falar agora um dado, né, de estudo, aqui que a gente vê, falando em espírito, né? Aí aqui, olha, o que acontece com uma pessoa que não perdoa? A falta de perdão gera consequências avastadoras, né? Devastadoras, que o ser humano pode ter, trazendo um aprisionamento de espírito e até mesmo físico. Então,
Então, quando a gente deixa de perdoar, a gente acaba se tornando prisioneiro espiritualmente falando, né? Isso aí é um livro que um pastor escreveu aí, que ganhou muito, né, uma repercussão. O perdão é um princípio decisivo que determina uma condição de liberdade. Aquela coisa que eu falei, quando você perdoa, você se liberta. Liberta outras pessoas. Compreende? É interessante, né? Aí aqui, outra coisa também que eu queria deixar para a gente refletir é quanto tempo leva para curar uma mágoa? Quanto tempo vocês acham que uma mágoa demora para ser curada? Pode levar muito tempo, viu? Alguns casos, a vida toda. Tem gente que leva mágoa a vida toda. Olha, tem gente até que fala sobre signo, né? Dizem que quem é de escorpião não perdoa com facilidade. Os arianos também não perdoa com facilidade, não. É, se for falar assim, né? Só para fazer uma brincadeirazinha, mas diz, ó, ariano não perdoa com facilidade. É, quem mais que não perdoa? Aquariano não perdoa com facilidade. Então, assim, isso aí é eu falando de doida, né? Que eu leio as coisas às vezes, mas não tem nenhum dado científico mesmo, não. Mas aí é besterol, só para a gente descontrair. Mas pesquisem, né? Então, assim, pode levar a vida toda, mais ou menos, depende da pessoa, né? Para se estabilizar, para você se estabilizar emocionalmente, frente ao evento desagradável. Então, depende de você, depende de como você está trabalhando isso, como você tem intenção de trabalhar isso, de se libertar disso, né? Somente quando conseguimos elaborar as nossas estruturas, né? Se reconhecer, é verdade. Mas, assim, como as duas acabam junto, né? A mágoa, ela não parece ser algo tão grave. Mas quando a gente começa a passar mais tempo magoada, ela pode se juntar, se unir à raiva e a outros sentimentos, como eu falei, entende? Então, ela acaba trazendo outros sentimentos também e fica um negócio meio desagradável, né? Mas vamos embora, vamos crer, vamos fazer acontecer. Se nós somos os co-criadores da nossa realidade, então você pode mudar a sua realidade quando você quer. Tudo que a gente quer, a gente pode, gente. É só querer. Então vamos focar, né? Não, eu não quero viver magoada, eu não quero viver guardando lixo. Então começa a mudar a tua mentalidade e começa a treinar a tua cabeça, dizer assim, eu não quero guardar lixo, vou ser seletiva. Existe uma memória que se chama memória seletiva. Isso faz parte do cérebro, né? Então, quando você desenvolve mais a memória seletiva, poxa, para você ter um infarto, queridos, vai ser muito difícil. Então, começa a desenvolver a memória seletiva. Olha, isso aqui eu vou absorver, isso aqui eu não vou. Aí você dá um de leve, sabe? Aí, aquela pessoa chata que começa a falar besteira, aí você liga a sua memóriazinha seletiva e diz assim, ah, tá, você só fica ó, igual Chaves, sabe? A pessoa fala, vai. A pessoa fala, vai. Aí você não guarda. Então, assim, eu uso muito dessa, sabe? A memória seletiva. Faça essa opção, olha. Aí lá vem fulano. Fulano, olha, só me enche de coisa ruim. Então, eu aperto o botãozinho, aí dou atenção para a pessoa, sou gentinho, né? Aí tá certo, tchau. Aí desliga o botão, é igual descarga. Apertou a descarga, foi. Se seu ouvido é pinico, você aprenda a instalar uma descarga nele, querido, para poder ir embora. Né? Veja que coisa interessante. Tem que aprender, gente. Tem que usar a, a, a estratégia a seu favor. Compreende? Eu aprendi a fazer isso, não foi em terapia, foi vivendo mesmo, quebrando a cara, me aborrecendo. Então, eu fui aprendendo a dizer assim: olha, não vou ouvir. Eu só escuto palavras que me edificam, que me levantam e que fazem com que eu cresça. As coisas ruins eu até escuto, mas eu não sou obrigada a receber. Hoje eu estava falando com outra pessoa também no grupo, que ela falou assim, ai, uma pessoa disse que eu estava com depressão, eu recebi aquilo ali, eu senti que era para mim. Então foi e sentiu que era para ela. Aí eu disse, olha, não receba coisas ruins. Não é porque alguém falou no ambiente onde ela estava que era depressão, ela já tomou para ela. Aí falaram comigo, foi de mim.
entende? Então, assim, por que que a gente tem que ficar tomando as coisas ruins? Por que não diz assim, ah, fulano disse, ficou rico. Ai, falou de mim. Ai, falou de você. Ai, vai ficar, ó, emagreceu 5 quilos. Ai, é comigo. Olha o Pix. Ah, é comigo, entende? Então, assim, por que não absorver as coisas boas e dizer que é para você? Por que que tem que ser sempre as coisas que não são legais? Você entende? Então, assim, eu tenho essa memória seletiva. Comigo vai funcionar assim, meu amor. Eu digo, ah, não recebo, não. Não aceito nada que não seja construtivo, que não seja para o meu bem. Entende? Então é isso, gente. Vamos terminando. Tu vai apanhar. Tu tá todo errado. Ui, pronto, gente, é isso. Eu espero que eu possa ter, né, assim, aberto um pouquinho a mente de vocês. Vai ficar liberado só amanhã, tá? Porque eu vou deixar para a Macielma editar essas partes aí, né, que não ficou muito legal. Eu ia colocar hoje, mas vou ver, né, se eu consigo colocar hoje, tá certo? Muito obrigada a todos que vieram, aos que vão assistir depois. Não esqueçam de compartilhar, de dar o like, né? De estudar sobre vocês, tá certo? E eu sempre trago assuntos que foram vocês que realmente pediram. Estudo junto com vocês, aprendo com vocês e agradeço imensamente, porque vocês são o motivo de eu estar aqui, tá certo? Shalom. Eu me sinto assim com milhões de pessoas me assistindo, que vocês são milhões, vocês são só os faróis que vão acender em cada um lugarzinho que vocês estão aí, para vocês acenderem outras pessoas, tá certo? Eu creio que tudo que vocês estão aprendendo comigo, vocês vão compartilhar com outras pessoas, porque isso é que é crescer. Ensinar é isso, é a gente ver, a gente plantar a sementezinha e vocês florirem e levarem para outros lugares, tá certo? Deus abençoe vocês. Shalom, gente. Até mais. Qualquer dúvida, deixem lá no grupo e a gente vai respondendo, ou embaixo do vídeo que a gente vai respondendo. Tchau, abençoados. Até mais.